Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nós vamos receber aqui uma entrevistada que é uma jovem advogada. A gente traz muita gente experiente, mas tem muita história para contar quem está começando também. Aliás, começando, ela já tem 8 anos como advogada. Então, seja muito bem-vinda aqui, doutora Lins Mariane Godoy. Nome bonito, hein? Obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Conta pra gente, como é que você escolheu o direito na sua vida? Por que o direito? Então, eu sempre tive muito apreço, eu sempre achei muito bonito as mulheres andarem bem arrumadas, aquela vestimenta mais formal. E eu sou filha de agricultor, né? Na roça a gente vive muito simples. Mas eu sempre fui encantada pela formalidade, pela forma que se dirigem aos doutores também, e fui me encantando. E aí, desde a adolescência, eu sempre quis ser advogada. Inclusive, numa época da prefeitura que eu fui estagiária, fizeram uma entrevista com os estagiários e perguntaram o que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Eu já era adolescente, mas eles usavam esse termo. Eu dizia que eu gostaria de ser uma advogada de sucesso. Embora eu não tenha atingido todos os objetivos, eu me sinto uma advogada de sucesso porque eu faço o que eu amo. Que bacana, que bacana. Mas você ainda está começando, né, doutora? Eu estou começando, mas é porque a gente estima muito, né? Entre a expectativa e a realidade existe muita diferença. Mas com toda certeza já é um sucesso pelo fato de não desistir. Sim, e amar o que eu faço. Exatamente. Faço por amor. Já na época de faculdade, você estagiou todos os anos? Como é que foi os seus estágios dentro da faculdade? Logo no primeiro período, eu iniciei na Defensoria Pública. Logo no primeiro? Logo no primeiro. Eu tive uma sorte. Eu sempre fui muito despachada. Então, eu conheci uma advogada que era advogada dos meus pais. E ela me indicou para a Defensoria Pública. O coordenador, na época, falou, Lins, eu não gosto, ele foi muito sério comigo, eu não gosto de estagiário de primeiro período. Aí eu recolhi minha insignificância, aí abaixei a cabeça, ele falou, mas eu vou te dar uma oportunidade. E eu me apaixonei pela Defensoria. Eu fiquei pela Prefeitura, né, um período de contrato, depois eu fiquei um período também voluntária, e depois contratada pela Defensoria Pública. Os 5 anos eu fiquei na Defensoria Pública, apaixonada. Você ficou 5 anos na Defensoria e não pensou em prestar concurso para a Defensoria? Ainda não tive. Minha mãe sempre teve esse sonho de que eu fosse concursada, mas eu ainda não tenho esse sonho. Eu sempre quis ser advogada. Sim. E trabalhei no fórum também, porque a Defensoria funcionava o dia todo. Aí eu fazia estágio um período no fórum, também na vara de família, e fazia outros atendimentos na Defensoria, mas eu gostava mais de atender na área de família também lá na Defensoria. Mas concursada eu ainda não tenho essa pretensão. Qual foi o seu primeiro? Isso todo mundo passa, tá? Isso todo mundo passa. Qual foi o seu primeiro? Não tenho ideia do que eu estou fazendo. Então, esse primeiro não tem ideia do que eu estou fazendo, eram os sistemas do judiciário, porque na Defensoria a gente movimentava as petições, mas alguns andamentos eram os defensores quem faziam. Uhum. Quando eu saí da faculdade, que foi começar a implementar os sistemas. Então, eu sabia peticionar, mas não sabia movimentar o sistema, eu ficava louca. Eu acabei perdendo um prazo simples, não era nenhum prazo que causava um prejuízo. E fui lá no fórum desesperada. Aí o assessor me orientou como que funcionava o sistema. Foi assim, meu primeiro socorro, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas deu certo, não foi nenhum prazo prejudicial, não, era coisa simples. E logo que você se formou, você abriu um escritório, foi trabalhar num escritório, porque você saiu da defensoria também logo Sim. depois. Então, eu saí da defensoria e logo no final da faculdade eu perdi meu pai, então foi um período que me afundou, né, emocionalmente.
E aí minha mãe que me impulsionava a fazer a OAB, tanto que eu não prestei cursinho para passar na OAB logo na primeira fase. Eu estudei sozinha em casa e minha mãe falava, Lins, estuda. Só que o luto é uma coisa terrível, né? Sim. E uns colegas meus de faculdade precisavam de ajuda para atender uma empresa e eles me chamaram para dar esse auxílio para eles. E como eu não estava fazendo nada, para mim foi ótimo, né? E eu conseguia fazer de casa. Com o tempo, a gente começou... Eles me chamaram para ir para o escritório deles. Depois disso, a gente junto abriu um escritório maior, mas no final desse ano de 2025, eu decidi sair do escritório e iniciar uma nova jornada na minha vida. Legal. Mas foram bons anos e de muito aprendizado. E você se lembra do seu primeiro cliente? Minha primeira cliente foi uma amiga. É mesmo? E graças a Deus teve procedência. E na hora da audiência era um advogado experiente que usava termos do direito da saúde que eu não sabia, mas eu não queria transparecer para ele que eu não sabia. Mas no final das contas deu tudo certo, foi uma indenização alta, o juiz logo determinou a cirurgia e eu saí de lá feliz da vida. E essa amiga é a que mais me indica para os outros até hoje. Olha, que legal. Os pais dela são meus clientes, as primas dela. E ela tem uma prima advogada, e ainda assim ela me indica para todo mundo. Qual o caso que mais te emocionou até então? Até agora? Então, quando a gente trabalha como advogada particular, a gente lida com pessoas financeiramente mais estruturadas, né? Mas da época da defensoria, o que mais me tocou de todo esse tempo que eu estou atuando na área aí do direito foi uma criança conhecida que os pais procuraram. O pai procurou a defensoria para apresentar a defesa numa destituição de poder familiar e era uma criança conhecida que morava em Viana, sede, e ela havia sido estuprada. Então, isso me tocou demais. Eu não tinha emocional nem para peticionar. Acho que foi uma das coisas assim, que mais me tocou. Mas no dia a dia a gente lida com coisas sensíveis, né? Mas essa, assim, sem dúvidas, é a história que emocionalmente mais me tocou. Porque na advocacia a gente não pode se envolver muito no lado emocional, porque senão sobrecarrega o profissional, né? Então, eu tento ser o mais profissional possível e não lidar com as dores dos clientes. Mas e eu era jovem, né? Eu conhecia criança, me tocou muito. Sem dúvida. E lembra da sua primeira audiência? Como advogada. Então, foi uma audiência de conciliação. Foi dessa cliente que é minha amiga. E o advogado queria usar termos do direito da saúde. E eu não tenho conhecimento técnico de saúde nenhum. Eu sei peticionar. Mas ele quis dizer que era uma cirurgia eletiva. Eu falei, meu Deus do céu, o que é uma cirurgia eletiva? Eu não fazia a menor ideia. Mas, no final das contas, deu certo. Deu um frio bem grande na barriga, né? Mas deu super certo. E já fez alguma sustentação oral no tribunal? Já fiz virtual. Porque teve um período que elas estavam acontecendo de forma virtual e eu adoro o virtual, embora os sistemas não sejam muito bons. Eu adoro porque é prático, né? A gente não precisa se deslocar. O nervosismo, será que é menor? Bem menor, porque é só você e o computador, né? Porque lá no tribunal é totalmente diferente. São vários colegas que ficam assistindo, ficam no aguardo, né? Para fazer a sua sustentação, tem os desembargadores, então... Eu já fui para fazer a sustentação oral, mas o meu saiu de pauta, né? Mas já fiz virtual e é muito mais tranquilo. Quem dera se tudo pudesse ser virtual. Não só pela questão do nervosismo, mas é pelo comodismo mesmo, é cômodo. Mas, assim, eu aprendi que tem situações que é necessário que a gente esteja frente a frente com o promotor, com o juiz. Não só no caso de sustentação oral, né? Na audiência é necessário a gente estar frente a frente porque a gente consegue sentir a emoção da situação e até se expressar melhor. Porque, às vezes, a internet dá ruído, interrompe, tem um tempo limitado. Quais foram os casos mais inusitados que você já viu? Eu já vi muita coisa que você fala assim... Meu Deus, isso é inacreditável. Eu já vi casal se divorciar com um mês por conta
de desemprego, eu já vi casal discutir por conta de fronha de jogo de cama. Você fala assim, não, isso aqui não tem condição. E geralmente esses casais são casais que não querem finalizar o vínculo familiar. Às vezes é só um desgaste ali momentâneo, que você percebe que tem possibilidade de continuidade da família, mas é os que mais dão confusão ali. Mas eu adoro essas confusões aí do direito de família. São cômicos, né? Mas, assim, situações graves a gente lida com várias. E muito sensíveis também. A gente precisa ter sensibilidade até para expressar a dor do cliente, né? Porque, às vezes, o cliente não quer nenhuma indenização, ele quer a justiça. Uhum. Ele quer ter uma condenação para quem ele causou o dano, para que ele saiba que doeu. Tem cliente que fala, doutor, eu não estou preocupada com o dinheiro, eu estou preocupada com o que eu passei. E a justiça, quando vai ser feita? Então, assim, tem muitos casos muito, muito, muito sensíveis. A maioria das vezes, a pessoa quer a justiça. Sim. Né? Mas, assim, quais casos, assim, você assim, já atuando como advogada, sim, né? Que você, assim, tirou seu sono? Um divórcio que eu ainda estou atuando, um divórcio muito sensível, onde 2 empresários iniciaram, no início, separando de fato, ele ficou responsável por prover o sustento, fizeram um divórcio consensual inicialmente. Quando ela notou que ela estava sendo prejudicada financeiramente, ela mudou de ideia, não quis mais o acordo, e ele transformou a vida dela no inferno, a ponto de deixar ela sem nenhum recurso financeiro, de deixar ela sem acesso ao todo o patrimônio, de deixar sem plano de saúde, e numa situação lastimável. Também tem uma cliente pós-doutora que foi imersa numa dívida milionária por conta da relação de confiança com o banco, porque quem ganha mais tem mais acesso, tem um acesso privilegiado aos bancos, né? E essa relação de confiança é muito perigosa. Então, de 35 mil que ela ganhava, ela estava ficando com 7 mil, não dava nem para poder pagar as contas dela, as contas básicas. Ela vendeu apartamento, vendeu carro. Nossa. Vendeu tudo para tentar abater a dívida, mas ainda assim não conseguia. Ela estava vivendo sobre cheque especial. E uma pós-doutora, né, para ter noção como os bancos, na grande maioria, trazem muito prejuízo aos consumidores. Você atua muito no direito consumidor? Eu adoro o direito consumidor. Na verdade, as demandas que mais aparecem são da área civil. É por isso que me aparecem, né? São da área civil. Por isso até que eu busco me especializar nessa área. Mas atendo a outras áreas também. Mas a minha grande paixão é nítida, né? Que é pela área de família, direito do consumidor. O direito civil em geral. Eu gosto muito. Qual foi o momento que você falou assim, não, agora eu sou advogada de verdade? Porque tem aquele momento, né, que a gente olha e fala assim, não, agora me respeitem. Foi o ano passado. Eu fiz uma audiência com 2 ex-desembargadores que deixaram o cargo e voltaram a advogar. E, nitidamente, a juíza estava super tendenciosa a conceder os pedidos deles, até pela relação que exige. A gente percebe, sim, né? Claro. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso em hipótese nenhuma. Eu falei, eu preciso... E aí, ela queria conduzir para uma audiência de conciliação. Eu falei, não vai ter acordo. Em hipótese nenhuma vai ter acordo. E eu não vou me inferiorizar a eles, não vou me prostrar, não vou. Pensei, o que eu vou fazer para eu conseguir o deferimento do meu pedido? Eu cheguei em casa e aquilo ficou martelando. Na madrugada, eu sonhei o que eu podia requerer. Na época, eu estava no outro escritório, perguntei à minha colega, Lins, perguntei a ela o que ela achava. Ela falou, Lins, você está maluca? Eu falei, não, eu vou fazer. Vou fazer por minha conta e risco. E eu fiz uma manobra que não tinha como a juíza conceder a eles os pedidos, porque eu havia pedido uma nomeação de um dos filhos como inventariante.
E a outra filha estava na administração do patrimônio. Só que eu não havia pedido em nome do cônjuge, né? Que no caso era viúva. E aí os dois haviam problemas, né? No caso dos 2 filhos herdeiros. Eu pensei, se eu pedir em nome dela, não vai ter alternativa, porque ela era viúva, meeira, e ela era também, ela estava no testamento. Falei, se eu pedir no nome dela, não vai ter alternativa. Na verdade, ela não queria, porque ela era muito velha, e era uma forma de resguardar também o patrimônio, né? E aí eu pedi, juntei um laudo de que ela era psicologicamente estável, psiquiatricamente também, e fiz um pedido liminar, comprovei que a filha estava dilapidando o patrimônio, e aí consegui vencer os 2. Aí foi nesse momento que eu falei, tá vendo? Agora eu sou advogada de verdade. Pode ser ex-desembargador, pode ser quem for. Eu vou dar um jeito de conseguir o que eu quero. Aquele dia, assim, que saiu aquela decisão, saiu uma decisão com louvor. Assim, eu juro que eu até chorei. Eu liguei para minha amiga, falei, Bárbara, eu não estou acreditando que eu comentei, que também é advogada, eu comentei com ela. Falei, Bárbara, eu estou pensando nisso, o que você acha? Na época, o pessoal do escritório achava que era doideira. Eu peguei e falei, não é doideira, eu sonhei com isso, eu vou usar isso como estratégia, eu vou peticionar do melhor jeito possível, e deu certo. Aí eu falei, agora eu sou uma advogada de verdade. Aí, dali para frente, você mudou sua vida. Na verdade, é porque a gente não se vê profissionalmente, né? É muito fácil olhar para o outro. Eu tive uma conversa simples esses dias com uma amiga advogada também, mas que não advoga, porque existe uma diferença entre você ter a OAB e você exercer a profissão, né? Sim. Porque advogada é, de fato, quem exerce. Você não aprende na faculdade a advogar, você aprende na prática. Por isso que eu sinto que eu sou melhor a cada dia, porque eu tenho uma bagagem. E eu falei, Luísa, o meu sonho é ser uma advogada reconhecida. Ela falou, Lins, você não se vê? Aí eu falei, depende, eu sei que eu já aprendi muito. Ela falou, Lins, olha o número de processos que você já deu conta. Olha os resultados. Inclusive, a gente pegou um processo do tio dela logo no início, que a carta horária era o cão. E aí, logo, eu cheguei toda simpática. Ai, que batom bonito. Eu percebi que ela gostava de batom. Eu falei, ai, você gostou? Aí eu comecei a conversar com ela, mas para conduzir a maneira de uma situação que conseguisse me ajudar. Porque eu trabalhei em cartório e a gente sabe como é. Se você tratar de uma maneira que eles criam uma birra de você, vai atrasar o seu processo. Claro. Então, eu sempre fui com muita humildade, sempre fui com muito carisma, apesar de eu ser bem brava, eu não deixo de me impor. Eu sou brava quando necessário. Na verdade, eu acho que na grande maioria das vezes eu sou brava. Mas quando eu preciso atingir o meu objetivo, eu vou ser o mais humilde possível, o mais simples possível, falar que eu não sei, me ajuda, por favor. E ela acabou, de fato, vendo que eu não sabia e que eu precisava da ajuda dela e que eu pedi com humildade. E aí o processo que, assim, uma vara que tinha pilhas e pilhas de processo, porque agora que estão sendo virtualizados, né? Mas logo no início, você chegava no cartório, eram pilhas e pilhas de processo. Sim. E aí, nosso processo andou em uma semana. Eu falei, ai, Luísa, eu acho que ela gostou da gente mesmo. E eu consegui eliminar para desbloquear um caminhão que era um valor muito significativo. Uma empresa estava fraudando todo o patrimônio, né, toda a execução. Mas o caso do caminhão do tio dela não era. E logo de início, ela falou, caramba, Lins, deu certo. Aí foi outra ocasião que eu também falei assim, eu acho que agora as coisas estão começando a mudar. Mas desde o início eu sempre fui muito aguerrida, eu sempre fui atrás, mesmo que eu não soubesse, eu ia atrás, até dar um jeito de conseguir, usar uma estratégia. Então ela fala, Lins, você não se vê, mas eu tenho certeza que tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedida. Aí eu falei assim, ai meu Deus, será que ela está falando que ela é minha amiga? Porque tem isso também, a gente não percebe, né, a nossa capacidade, o nosso potencial, porque a gente olha para o outro. É a tal da síndrome do impostor, né? Que todo mundo fala muito hoje em dia. E diz que são as mulheres que carregam esta síndrome muito mais do que os homens.
né? E que a gente sempre acha que está faltando ainda mais para ser alguém respeitado e tudo mais. Mas pelo que você está contando, você já está tendo muito sucesso aí nas suas... Olha, Deus é muito bom comigo. Você me trouxe à memória essa fala aí do síndrome do impostor. Quando eu comecei a trabalhar com esses colegas de faculdade, eu estava num período muito difícil emocionalmente, mas destruída mesmo. E essa colega me disse, Lins, você tem potencial. Eu sei que você tem potencial, mas eu não via isso em mim. Eu não conseguia enxergar. E assim, eu sou muito grata a ela porque ela viu em mim o que eu não tinha emocional para ver naquele momento. Entendeu? Mas assim, o meu sonho mesmo é ser uma advogada reconhecida a nível de Brasil. Falar, tá vendo fulana? Fulana é referência. Eu ainda vou atingir esse objetivo aí. Claro, claro que sim. Claro que sim. E você contou aí que trabalhou no fórum. Acho que a gente pulou essa história aí. Conta pra gente, volta um pouquinho. No cartório, na verdade, Isso. De manhã eu fazia estágio na defensoria e aí almoçava por lá mesmo. E era muito próximo, Viana Sede é muito pequeno, né? Eu morava próximo a Viana Sede e Viana é muito pequeno, então é tudo muito próximo. A defensoria era, inclusive, na mesma rua. Então, eu almoçava e corria para o fórum e fazia meu estágio lá na parte da tarde. Assim, eu sou encantada até hoje com Sandra, que era minha chefe, que era chefe de cartório, né? Então, foram bons 2 anos. Inclusive, eu fiquei um período voluntário também só para eu aprender, porque ela me deixava ter acesso aos processos. Porque o trabalho do fórum no cartório é muito mecânico. É você fazer intimação, é você colar... Na época era selo, né? Sim. A gente via um andamento, colava o selo pro promotor assinar, pro defensor assinar. A gente mandava separado em lote, até para facilitar, porque senão não anda. É um defensor para o município todo. Só que Sandra sempre foi muito incrível comigo. E ela é uma mulher inteligentíssima. Ela guardava os processos na cabeça, o andamento dos processos. Ela era um computador. Nossa! E aí, quando tinha uma situação que eu tinha visto na defensoria e que estava tramitando, eu já era na mesma vara, né? E eu achava aquilo interessante. Ela sabia, assim, com todo respeito, mais do que a juíza, porque ela trabalhava lá há 30 anos. Sim. Então, ela tinha a experiência. Que isso faz toda a diferença. Claro que sim. Ela falava, Lins, olha isso, por conta disso, esse andamento aqui é porque o advogado deixou de peticionar, faltou isso aqui, ou vale a pena, ele poderia ter peticionado nesse sentido. E isso me trouxe uma bagagem também maravilhosa, porque as pessoas acham que trabalhar no fórum, aquele todo glamour, mas é um serviço muito mecânico, mas dali dá para você extrair bastante coisa, claro, se quiser. Se quiser, se você for. Se tomar atenção a tudo que passa pela sua mão. Né? E tem uma pessoa incrível também, igual eu tive, porque assim, ela fez toda a diferença. E ali, o que mais tem alguma história que te chamou muito a atenção? Algum momento que você vivenciou que não esquece mais? Do fórum? Às vezes um atendimento, às vezes o tratamento de advogados. Eu não sei se você tratava direto com advogados. A gente tratava, sim. Esse relacionamento com o juiz, alguma coisa que tenha realmente ficado. Então, até que os advogados tinham um bom tratamento, porque Sandra era muito querida, né? Todo mundo chegava procurando ela. É claro que ela não conseguia atender a todo momento, mas como é um lugar pequeno, as pessoas já chegam buscando Sandra. Ela é muito conhecida, o pai dela era dono de cartório, então ela era super conhecida lá em Viana. Aí, quando ela não conseguia atender, a gente atendia o balcão para passar, às vezes, informação, mas eu não tenho nenhum momento espetacular, não. Eu só aprendi bastante e o contato também com o juiz, né? Porque a gente teme muito. Nossa, porque a gente vê o juiz como um semideus. Tanto que a juíza, na época, a doutora Nilda, ela era uma mulher incrível, ela era muito imponente, muito séria. Eu entrava no gabinete toda... Deixei os processos, estou saindo. Ela, Lins, eu não mordo, não, tá? Eu falei, eu sei, mas a gente... adentra no espaço para quem dá. Eu percebi a postura dela muito séria, então eu fazia só minha função, mas lá embaixo já era mais descontraído. Mas hoje,
aquela coisa mística do juiz, aquela figura de superioridade, para mim já acabou. Não que eu não respeite a figura do juiz, mas é porque não existe nenhuma superioridade entre nós, né? Ali na condução da profissão. Mas a gente, como estagiário, a gente vê mesmo, como se fosse um superior. Mas eu gosto muito quando as pessoas vêm aqui e falam de estágios em fórum, desses relacionamentos de proximidade. E gosto muito quando o juiz vem aqui também para contar suas histórias, para contar... Porque atrás da toga tem histórias. Sim. Atrás da toga tem pessoas, né, que se emocionam, que temem determinados momentos e tudo mais. E a gente realmente vai quebrando essa barreira do relacionamento, né, que a gente sempre... Claro, é uma autoridade Sim. a quem a gente deve respeito, assim como... Você também vai ser respeitada pelo cargo, pela posição que ocupa como advogado, né? Sim. Então, mas eu acho perfeita essa sua colocação, né? Mas eu sou muito grata, tá? A todas as pessoas, porque todos, de uma forma, me conduziram para o aprendizado e toda a bagagem que eu carreguei aí até hoje. Foram as pessoas ou foi a sua disposição em aprender? Eu acho que as pessoas me conduziram a aprender. Porque quando a gente é adolescente, porque eu entrei na faculdade com 18 anos, né? A gente é maior de idade, mas a mente é uma mente adolescente. Então, você tem muito empáfia, você acha que você sabe de todas as coisas. E eu me desmontei quando eu me coloquei na posição de aprender e percebi que eu não sabia absolutamente nada. E eu tive, assim... profissionais incríveis que me conduziram. Olha, Lins, às vezes até um toque pessoal mesmo, na vida pessoal, eu acho que seria melhor que você agisse dessa maneira. E posso dizer que isso muda toda a visão da vida também, porque quem tem mais experiência conduz o caminho da gente, né? Então, eu me coloquei numa posição a partir do momento que eu tive a direção, porque eu não tinha. E hoje, qualquer lugar que eu puder aprender alguma coisa, eu estou ali, com uma esponjinha, sugando todo o aprendizado possível. E a vida é assim, de aprendizados. A vida é assim, a gente aprende a cada dia. É verdade. E me conta uma coisa, como é que foi o desafio da pandemia? Porque você se formou em 2018, você falou. Sim. 2 anos depois vem a pandemia. Então, na pandemia, eu estava com esses colegas prestando serviço para a empresa. E eu já fazia um serviço de casa. Se eu te disser que eu não sofri o impacto, é claro, né? Todos nós sofremos. Todos sofremos. Mas eu já estava acostumada com essa questão do peticionamento no meu cantinho ali. Então, para mim, era até confortável, para falar a verdade. Mas o isolamento mexe com o psicológico da gente. Assim, de forma agressiva, inclusive. Mas eu acho que o judiciário soube conduzir também para que as coisas andassem, lógico, mexer numa estrutura toda é difícil, mas que continuassem andando, e para mim deu certo. E também eu fazia muitos contratos, né? Essa empresa era uma empresa muito grande, então eu ficava responsável por contratos, distratos, análise de possíveis contratos, não só confecção, né? Análise de riscos, também de situações de consumidor, que era uma empresa grande, que tinha muitas situações. Então, tinha essa questão também da orientação, né? Do compliance mesmo, da organização da empresa. Olha, você vai assumir esse risco sobre sua vontade, mas o caminho certo a ser conduzido é esse. Então, para mim, teve um impacto, mas eu não conhecia a profissão antes da pandemia. Eu fui me construindo nesse período. Qual o maior desafio? Você já teve a posição de estar como advogada da empresa e advogada do consumidor. Qual é o maior desafio nesse olhar diferente? Porque é diferente. É completamente diferente. O que acontece? Você disse sobre a sensibilidade do profissional, né? Na grande maioria, os juízes não têm uma base simples. A gente precisa entender que a grande maioria da nossa sociedade são pessoas muito humildes.
Então, às vezes a pessoa não tem nenhum direcionamento, nem o mínimo de conhecimento do que ela deve fazer para que a sua ação se conduza para lhe gerar menos prejuízo ou gerar provas de que aquilo está te gerando prejuízo. E quando ela ingressa numa ação, às vezes ela não tem muitas provas. Hoje, a gente vive num mundo mais digital, né? Se presume que tudo vai tirar foto, vai gerar registro, mas ainda existem pessoas muito humildes. Muito, muito humildes. E para a gente conseguir mostrar para o juiz que a pessoa não vive a mesma realidade dele, é muito difícil. É como se fosse tirar leite de pedra. A gente precisa cavar o direito mesmo. Às vezes a gente consegue, às vezes o cliente não tem prova, mas às vezes a gente consegue ali num depoimento pessoal, às vezes é numa falha da empresa. E o bom de advogar para a empresa é isso, que a gente vai aprendendo aonde ela é mais sensível. E aí, na hora de cavar o direito do consumidor, é que a gente consegue pegar ali e conseguir uma condenação. Mas o pior é isso, é conseguir cavar o direito mesmo quando você está advogando para uma pessoa muito humilde que não sabe como preparar as provas. E você já passou a situação assim de audiência, você pegar aquilo na audiência e falar, claro. Sim. Não, vou mudar agora tudo aqui. Com certeza, eu sou do papel, né? Eu uso o sistema, mas eu gosto muito de papel. Então, eu estou sempre com o meu bloquinho ali, estou anotando. Eu monto uma estratégia do que pode acontecer, inclusive no caso, a bagagem, o conhecimento, ele te dá esse feeling ali. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você tem que estar preparado para o que vai acontecer. Então, você tem que ter ali, a alternativa A e a B. Mas, às vezes, na audiência surge outra coisa e você tem que estar preparada, porque é muito rápido. Não é algo que é ensaiado. Vai acontecer e você tem que estar preparado para o que vai acontecer ali. E lembra de um caso, assim, que te chamou a atenção? Aqui a gente já teve gente que contou, olha, fulano chegou lá contando assim, pegaram a mentira na hora. Um caso que foi muito engraçado, eu estava divulgando para a empresa, na época foi uma audiência virtual, e hoje a gente usa muito o Zoom, né, a plataforma do Zoom. Sim. Na época eu usava muito o Google Meet, só que o Google Meet dava muito erro nessa época que estava implementando ainda. E aí estávamos logados. Eu, como advogada, a preposta da empresa, o juiz e, no caso, o reclamante com o advogado dele. Na hora, e assim, a gente usou de estratégia, de que o juiz não era competente, de que a parte sequer residia naquele local, então o processo deveria ser remetido para a comarca correta. E na hora que fechou a audiência de conciliação, ele achou que tinha acabado, mas o link abriu de novo. E ele estava falando mal do juiz e falando, de fato, o que a gente tinha alegado. E foi aquele momento que a gente conseguiu salvar o processo, porque o link abriu de novo e fica gravado, né? E o juiz estava assistindo e a gente estava ali ainda. Então, foi a nossa salvação. Nossa! E assim, ele xingou o juiz, falou que é a verdade, de que nós havíamos alegado, e ele alegava o contrário na petição. Sim. Mas quando o link abriu ali de novo, foi um momento que ele foi pego no pulo do gato. Você vê que tem as benesses, mas a tecnologia também... ela falha, né? Agora a gente entra no momento de um bate-pronto, tá? Sim. Eu falo e você me fala o que vem à sua mente. Justiça é? Cega. Olha. Alvará é? Alegria. É felicidade. Audiência presencial ou virtual? Para conforto, virtual. Para sensibilidade, presencial. Você não é do processo físico, mas processo físico e eletrônico? Eu prefiro o eletrônico pela comodidade, mas o físico porque eu sinto que você conseguia palpar mais as provas ali. Parece uma proximidade maior, né? Parece que o que está ali fica mais real. E a visão num todo, exatamente. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita, a morosidade e a injustiça.
o que mais te encanta num processo? Me encanta é poder usar o instrumento da justiça para atingir o direito dos meus clientes. Um livro não jurídico. Um livro não jurídico. Olha, já li muito, tá? Gosta de ler? Gosto. Tem que gostar, né? Já ganhei prêmio de leitura, inclusive, em escola. É mesmo? Já. A Tentadinha, que é uma beleza, mas eu lia bastante. Porque eu morava na roça, então não tinha internet, então não tinha alternativa. Eu tinha que usar o meu tempo para fazer uma coisa. Então, um livro desta época, conte-nos. O Pequeno Príncipe, dessa época. O Diário de Anne Frank, marca muito, né? Porque quando você mora em um local pequeno, roça sua mente é limitada, você não tem noção. E o Diário de Anne Frank eram livros obrigatórios da escola. Então, abriu a minha mente até para a cultura do local, para o sofrimento de uma criança que estava passando um período de muita dor, da alimentação limitada. Então, muda a perspectiva da vida mesmo, porque a gente, quando é nova, é literalmente aquilo, é limitado. Né? E aí, morando na roça também. Um jurista. Um jurista, Maria Helena Diniz. Se não fosse advogada, seria? Advogada. Hoje a galera tá assim, ninguém quer mudar nada. Então, se eu não fosse advogada, eu queria ser juíza, mas eu seria uma juíza severa. Severa. Ainda, se um dia há chances. Se eu mudar de ideia, é o sonho da minha mãe, né? Mas não é o meu. Se eu fosse, e promotora também, eu seria uma promotora severa. É porque a gente vê muitas coisas que falta do profissional. E quando você advoga, você passa a aprender sobre a sensibilidade das pessoas. Tem muitos profissionais que eu aprendi com o Dr. Carlos Gustavo Cugini, que era o coordenador que disse que não gostava de estagiários de primeiro período. Eu passei por uma situação em que um defensor quis me humilhar lá na defensoria. E ele falou assim, Lins, eu vou te falar uma coisa. Eu, antes de ser defensor, eu passei por várias coisas na minha vida e eu fui atendente do McDonald's. Existem profissões em que a gente precisa ter uma base para exercer, porque senão você não se coloca na posição do outro. Porque a sua visão é limitada. E é isso que eu sinto que falta no judiciário, na grande maioria, porque, assim, não que seja errado você ter uma boa condição financeira e, a partir daí, atingir um cargo de nível de reconhecimento. Porque o cargo de juiz é mais... tem juízes que não têm nenhuma vocação, é mais pro ego. Porque ninguém quer ser ex-juiz. Às vezes você vê o juiz ali morrendo, não tem nem condição de trabalhar mais, mas ele quer ser juiz, mas por conta da profissão, que às vezes não respeita nem a pessoa, é o cargo. E você ter uma base, você conhecer, no caso, de onde as pessoas vêm, qual é a realidade dela, ter essa sensibilidade ali, esse conhecimento faz toda a diferença. E ele me tocou muito, falou, olha, ele está agindo dessa forma porque ele nunca trabalhou para ninguém, pai médico, mãe policial civil, então o mundo dele é limitado àquilo ali, ele não sabe a realidade das outras pessoas. Porque eu sempre fui muito de tomar a dor dos outros, né? E na época tinha um defensor lá que ele era muito soberbo, ele nem olhava para as partes, porque tinha gente que não tinha nem o que comer, estava buscando o direito ali. E isso me doía. E ele quis me humilhar porque eu quis tomar a dor do assistido, porque na defensoria é assistido, né? E eu fiquei revoltada com aquilo, não aceitava aquilo em hipótese nenhuma, e não aceito até hoje. Eu sou muito de tomar a dor dos outros para mim. Talvez defensor público seria uma outra hipótese, porque eu gosto desse lado social. Legal. Lins, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. te agradeço. Desejo sucesso em todos os caminhos que optar pela sua vida. Amém, obrigada. Desejo mesmo para você. Imaginei que seria mais difícil, mas foi gostoso, foi um bate-papo leve. Gostoso. E aí, várias pessoas que passam aqui sempre falam, né, que as histórias que vão conversando, que a gente vai puxando, elas vão entendendo a carreira que elas construíram até agora.
Eu tenho muito para construir ainda. Para Sim, advogado, sim. é bem pouco, né? Eles começam tem uma fala que fala, advogado, depois de 10 anos. Eu me sinto uma advogada de sucesso. Quando você me perguntou, Lins, Claro. como você se vê? Eu me sinto de sucesso a partir do momento que eu consigo ajudar uma pessoa. Isso, para mim, é sucesso. Claro. É sucesso quando eu tenho uma estratégia, quando eu fico horas ali pensando o que eu posso fazer ou não. O problema do processo virtual é isso, que hoje está tudo muito mecanizado, né? Distante, é frio. E fora que assim, você for do lado das empresas, as defesas são padronizadas, é como se toda situação fosse única, e não é. Cada um tem uma dor, cada um passou por uma coisa. Então, é necessário a gente usar a sensibilidade, estratégia e ouvir a dor do cliente para poder saber externar aquilo ali no processo. E o judiciário tem que saber também recepcionar essa dor, né? E não tratar todos os processos como se fossem um só. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.